Capítulo 11. Dupla honra. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Este é o único lugar em toda a palavra de Deus onde você encontrará a expressão dupla honra, referindo-se à questão da autoridade. Devemos dar aos ministros do Evangelho o dobro da honra que daríamos a outros líderes. Falando de forma prática, como isto é feito? O nosso comportamento e o modo de falar com relação aos líderes cristãos devem ser cheios do máximo respeito. Devemos nos dirigir a eles formalmente, usando palavras como pastor, senhor ou senhora, conforme o caso, a não ser que nos orientem a agir de forma diferente. Devemos manter o contato olho no olho com eles durante todo o tempo em que estivermos mantendo uma conversa, e não devemos sair até que sejamos autorizados ou que saibamos que eles terminaram de falar conosco. Quando o líder ensina a palavra, devemos ouvir atentamente. Permitir que a nossa mente vagueie é desonrá-lo. Lembre-se que a honra é demonstrada não apenas em ações e palavras, mas também por meio de pensamentos. Por este motivo, Paulo nos exorta: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 1 Timóteo 4,13. Conversar com quem está sentado ao nosso lado durante o culto é desonrar aquele que está falando, sem mencionar o próprio Espírito Santo. Todo tipo de interação pessoal deve ser deixado para depois da reunião. Também não devemos enviar bilhetinho para os amigos, usar nossos telefones celulares ou sair do culto, até que tenhamos sido formalmente liberados. Não devemos chegar atrasados aos cultos. Como nosso patrão reagiria se chegássemos ao trabalho com 15 minutos de atraso todas as manhãs? Nem pensaríamos em fazer isso. Por que faríamos o mesmo com relação aos horários dos cultos marcados por nossos líderes? Devemos buscar formas de servir aos nossos líderes sem que eles nos peçam. Antecipe-se a eles e fique alerta com relação aos imprevistos. Devemos sempre procurar fazer as coisas da melhor maneira e estabelecer um padrão cada vez mais alto. Devemos nos esforçar na busca da excelência em tudo o que fazemos ao representá-los. Se o seu líder lhe pedir para executar uma tarefa, esteja pronto e faça-o com excelência. Não apareça com uma roupa imprópria ou com o carro sujo. Você deve representar bem o seu líder. Houve ocasiões em que pessoas de outras igrejas foram me apanhar no aeroporto em carros entulhados de lixo e cacarecos. Pensei comigo mesmo: como o líder desse ministério se sentiria se soubesse que um membro da equipe está transportando o seu convidado dessa maneira? Ele desonrou não só a mim, mas também ao pastor que lhe pediu que fosse o meu anfitrião. Lisa e eu temos uma grande equipe de aproximadamente 50 pessoas. Fico impressionado com a forma como eles nos tratam. Quando chego ao meu escritório, encontro sempre um copo de água fresca sobre minha mesa. Muitas vezes, quando não estou olhando, eles pegam as chaves do meu carro, levam-no até o posto e o abastecem, mesmo que ainda haja boa quantidade de gasolina no tanque. E certificam-se de que o carro esteja sempre limpo. Não tem uma vaga específica no estacionamento do nosso prédio, mas a equipe sempre deixa a vaga mais próxima à porta central desocupada para Lisa ou para mim. Eles se levantam quando entro no escritório ou em uma sala de conferências e me chamam de senhor. Antes de me trazerem qualquer assunto, eles sempre procuram pesquisar o tema profundamente. Antecipam-se às minhas perguntas e têm respostas preparadas antes que eu as faça. Qualquer pedido meu é sempre atendido imediatamente. E se um dos caminhos para a conclusão da tarefa é encontrar uma barreira, eles continuam arduamente em atividade até o trabalho ser concluído. A tarefa só não é completada se for impossível. Mas, antes que esta notícia seja trazida a mim, eles esgotam todos os recursos possíveis e imagináveis e buscam alternativas ao pedido original. A honra que eles nos dedicam é forte e determinada. Para impedir que isso suba à minha cabeça,
Lembro, antes de mais nada, que ao me honrarem, eles estão honrando a Jesus. Em segundo lugar, conscientizo-me plenamente da recompensa que receberão. Em terceiro lugar, tenho sempre em mente a razão pela qual eles nos servem. Não querem que a nossa energia seja desperdiçada em coisas que possam nos distrair da nossa missão. Quanto mais Lisa e eu pudermos nos concentrar no que Deus nos chamou para fazer, mais as pessoas serão abençoadas. Trata-se de servir no reino. E quando honramos uns aos outros, a forma como podemos honrar nossa equipe será vista nos próximos capítulos. Cada um de nós agrada a Deus com maior eficácia. Lisa e eu não estamos buscando honra. O fato de um líder buscar ou exigir honra é algo que está em desarmonia com o coração de Deus. Jesus disse: "Eu não busco a honra que procede dos homens." João 5,41. Ele buscava somente a honra que vinha do seu pai, e certa vez chegou a repreender os líderes da sua época dizendo: "Não admira que vocês não possam crer, porque vocês alegremente se aplaudem uns aos outros, mas não se importam com os aplausos que vêm do único Deus." João capítulo 5, versículo 44. Aqueles líderes buscavam o louvor e a honra dos homens para alimentar o seu ego, o seu orgulho e suas personalidades controladoras. Jesus recebia a honra de homens e mulheres por amor a eles e principalmente por amor ao seu Pai. Nós também, como crentes, devemos entender plenamente que a honra que nos é dada deve ser repassada em nossos corações para Jesus e para o Pai. E devemos nos alegrar por causa dos que a dedicam a nós. Temos total consciência de que o Pai, por sua vez, honrará aqueles que nos honram. Os tais receberão uma recompensa. Não há como enfatizar este ponto de outra maneira. Não importa quem você seja. Se você buscar ser honrado por qualquer outra razão, você está resvalando por um caminho que não leva à vida e à piedade. Finanças em dobro. Existem muitos aspectos sobre os quais eu poderia escrever a respeito de dar dupla honra aos ministros do Evangelho. Entretanto, ainda não toquei nos pontos específicos do que o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Se continuarmos a ler, descobriremos que ele está se referindo especificamente a finanças. Paulo completa a sua declaração com as seguintes palavras: "O trabalhador merece seu salário." A Bíblia Viva diz: "Os pastores que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos." A versão Almeida, revista e atualizada, traz: "Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino." A nova tradução da linguagem de hoje diz: "Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro." E, finalmente, a Bíblia Amplificada declara que os presbíteros que executam bem suas funções devem ser considerados duplamente dignos de receber suporte financeiro adequado. Este princípio espiritual é encontrado na passagem de João capítulo 13, versículo 20, quando Jesus diz a seus discípulos: em verdade vos digo, quem honra aquele que eu enviar, a mim me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou." A palavra recebe foi substituída pela palavra honra. Observe a expressão, aquele que eu enviar. Você pode ver como Jesus personaliza esta ideia. Isso também fica patente na maneira de Paulo descrever como os 5 ministros devem ser nomeados e enviados. E os seus dons de Jesus Cristo eram variados. Ele mesmo indicou e concedeu esses homens para nós, uns para apóstolos, mensageiros especiais, outros para profetas, pregadores e expositores inspirados, outros para evangelistas, pregadores do evangelho, missionários itinerantes, outros para pastores, apacentadores de seu rebanho e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Observe as palavras: ele mesmo concedeu. Jesus é quem indica e pessoalmente concede os 5 ministérios. São eles, os pastores e presbíteros, dentro do corpo de Cristo, que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo 5,17.
Deus declara especificamente que eles devem ser honrados e pagos com duplicada honra. Em mais de 20 anos de viagens, nunca vi uma exceção a esta ordem. Fui a uma igreja onde o pastor e os pastores auxiliares não são bem pagos. Eles dirigem modelos velhos de carros, moram em casas alugadas ou muito ruins. Enquanto isto, muitos dos membros da igreja moram em casas mais bonitas e dirigem carros mais modernos. Seus filhos frequentam escolas melhores, etc. No entanto, a ironia é que, ao investigar as condições financeiras dos membros, observamos que a maioria deles está em dificuldades. Os homens e as mulheres de negócios estão constantemente passando por reveses e até mesmo por perdas a longo prazo. Em consequência, várias pessoas estão afogadas em dívidas. Muitas famílias enfrentam a todo instante problemas que minam as suas reservas. Parece que ninguém tem dinheiro extra para ajudar os que necessitam. Não seria isto o resultado de os crentes ignorarem a ordem de Deus de pagarem bem aos seus líderes? Podemos obter ainda mais entendimento sobre esta questão a partir do contraponto ao que acabo de mencionar. Também fui a diversas igrejas onde o pastor e seus auxiliares são muito bem pagos. Todos eles dirigem ótimos carros, vivem em excelentes casas, seus filhos não têm falta de nada, eles podem tirar boas férias em famílias e a lista continua. Muitas vezes, as pessoas da igreja fazem coisas especiais para esses ministros, comprando-lhes presentes, convidando-os para um belo jantar e tendo outros gestos de cortesia. Observando as famílias nessas igrejas, vemos que não importa o tempo em que estejam estabelecidas ali. Em geral, elas prosperam e têm sucesso em suas vidas. Os homens e as mulheres de negócios estão constantemente realizando empreendimentos de êxito e prosperando de forma tremenda. Eles são sempre rápidos em ajudar as viúvas, as mães solteiras ou as famílias necessitadas, porque possuem os recursos extras para fazê-lo. De modo geral, essas igrejas podem fazer muito mais pela obra missionária do que as descritas anteriormente. Jamais vi qualquer exceção. Isso não deve nos surpreender. Tudo se resume ao princípio da honra. Então pense nisso. O primeiro grupo de igrejas que mencionei se gaba de não desperdiçar as suas finanças para pagar o pastor e os auxiliares de forma adequada. A mentalidade é que eles agora podem fazer mais pelo reino, contribuir para missões, ajudar os pobres e daí por diante. Entretanto, evitando cumprir a ordem de Deus de pagar bem aos seus líderes, eles acabam não conseguindo estender a mão aos necessitados, tanto quanto outras igrejas, já que seus homens de negócio estão com dificuldades e, consequentemente, não recebem o tanto do que necessitam. Por que não podemos simplesmente entender que a sabedoria de Deus é sempre o caminho para o verdadeiro sucesso? Quando nos recusamos a agir com base no que Deus diz em sua palavra sobre a alegação de que podemos fazer mais para ajudar a sua causa, isso na verdade é orgulho, falsa humildade. Estamos dando a entender, indiretamente, que sabemos mais do que Deus. Sim, Ele ama os pobres, mas ao mesmo tempo nos manda pagar aqueles que trabalham na sua obra com salário dobrado. Entendo que essa verdade tem sido corrompida, principalmente por uma pequena porcentagem de ministros dos Estados Unidos. Sinto uma grande dor quando líderes falam incessantemente sobre dinheiro e coisas materiais. Eles vivem na opulência, estão mais concentrados nas coisas temporais e em estilos de vida cheios de prazer do que em alcançar as almas perdidas e sofredoras. Eles têm a verdade, mas perderam a paixão pelo ministério e enveredaram por um caminho que os levou a se tornarem meros prestadores de serviço. Agora, a pregação deles está distorcida e perdeu a sua eficácia. Veja o que Deus diz a líderes como estes: os líderes do meu povo, os vigias do Senhor, os pastores de Israel, não são capazes de ver os perigos. Parecem cachorros mudos, incapazes de latir, de avisar do perigo. O que gostam mesmo de fazer é dormir e sonhar, cheios de preguiça. Além disso, são cachorros gulosos, nunca estão satisfeitos. São maus pastores, que só cuidam de si, cada um querendo ganhar o máximo possível. Isaías capítulo 56, versículos 10 e 11. Observe as últimas palavras. Cada um querendo ganhar o máximo possível.
A versão em inglês contemporâneo diz: vocês são pastores que maltratam suas próprias ovelhas por ganho egoísta. Há alguns líderes, me alegro em dizer que são muito poucos, que usam mulheres da igreja, dinheiro e outros bens destinados ao ministério para o seu prazer pessoal. Eles levaram esta verdade sobre honra a uma situação desmoralizante. Adotaram uma mentalidade obscura. As intenções sadias foram torcidas e o ministério agora destina-se a servi-los. Abandonaram o verdadeiro foco do ministério: servir o povo de Deus de forma adequada e alcançar os perdidos. Se eles não mudarem, seu fim será tenebroso. Sim, é verdade. Ao longo dos anos, e na Bíblia, tem havido abusos no ministério contra o princípio da honra. Mas devemos perguntar: será que esses abusos devem fazer com que abandonemos a ordem bíblica de dar dupla honra financeira aos servos de Deus? Um erro jamais justifica outro, aos olhos do Senhor. Uma reviravolta impressionante. O mais brilhante exemplo que já testemunhei das consequências de retermos a honra financeira de um líder da igreja aconteceu nos primeiros anos em que nosso ministério começou a viajar. Lembro que minha esposa e eu dirigimos para ministrar em uma igreja que já existia há anos e cujos membros variavam de 35 a 120 pessoas. Eles não conseguiam atingir novos níveis de eficácia no alcance da comunidade. A área ao redor da igreja tinha mais de 250 mil habitantes. Estávamos programados para dirigir um congresso de 4 dias. O pastor perguntou se poderíamos ficar em sua casa, já que seria uma sobrecarga para a sua igreja colocar-nos em um hotel. Concordamos, já que eles eram também nossos amigos desde muito antes de começarmos a viajar. Chegamos no sábado à noite e percebi que o casal não morava numa casa, mas num duplex alugado. O carro deles era velho e eles não tinham muito, mas o que tinham colocaram à nossa inteira disposição. A hospitalidade da esposa era extraordinária e eles eram um casal muito gentil e compreensivo. Fiquei surpreso ao ver que a esposa ainda trabalhava em um emprego e que exigia viajar constantemente. Ela ficava fora da cidade cerca de 15 a 18 dias por mês. As reuniões ocorreram muito bem, mas havia uma certa tensão no ar. Simplesmente não conseguíamos romper essa atmosfera e entrar na presença, no poder e na unção de Deus. Parecia haver um bloqueio para se receber do céu. As pessoas da igreja eram cordiais e muitas pareciam amar a Deus profundamente. Fiquei desconcertado. Passei um tempo considerável em oração no terceiro dia do congresso. Meu espírito estava agitado e eu não podia colocar o dedo sobre o problema para tampá-lo ou afugentá-lo. Enquanto eu orava, pensei em como aquele pastor e sua esposa poderiam não estar sendo cuidados financeiramente. Finalmente ouvi Deus dizer: você precisa tratar do assunto no culto desta noite. Perguntei como, e Deus revelou que o caminho para quebrar aquela barreira era ensinar as pessoas a importância de abençoarem financeiramente o seu pastor. Senti um forte impulso de tirar uma oferta para eles pessoalmente, mas ainda não sabia exatamente como faria isso. Naquela tarde, o pastor me disse: John, não vou tirar a oferta para o seu ministério esta noite. Gostaria que você o fizesse. Sorri, sabendo que agora a porta estava aberta para mim. Em vez de tirar a oferta para o nosso ministério, eu faria para o pastor e sua esposa. Ao apresentar-me, naquela noite, enquanto eu subia à plataforma, ele sussurrou: lembre-se, John, você tem plena liberdade na hora da oferta. Apenas sorri. Eu sabia que ele ficaria inteiramente surpreso com a minha atitude. Fiquei atrás do púlpito e pedi aos irmãos que abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo 5,17. Durante os 45 minutos seguintes, comecei a ensinar sobre a importância de cuidarem financeiramente de seu pastor. Se for possível escrever isso sem soar pretensioso, posso dizer que repreendi aquela congregação severamente. A certa altura eu disse: por que a esposa do pastor de vocês está trabalhando em um emprego externo e precisa viajar durante a metade do mês? Esse casal deveria ter estabilidade financeira suficiente para que ela pudesse ficar em casa ao lado do seu esposo. O rosto do pastor foi ficando cada vez mais vermelho.
Ele estava nervoso com aquela confrontação. Na verdade, tinha medo do que seu povo achasse que havíamos combinado aquilo e diversas famílias deixassem a igreja por causa disso. Quero esclarecer este ponto. Não entrarei numa igreja para trazer um pensamento que não seja uma doutrina de fundamento bíblico, e muito menos se eu souber que o líder discorda do que estou dizendo. Neste caso, eu não estava a par disso. Apenas percebi a preocupação em seu rosto aumentar à medida que a mensagem prosseguia. Posso dizer com alegria que a igreja recebeu o que Deus colocara em meu coração naquela noite. Ao término da mensagem, fiz uma declaração. Pediram-me para tirar uma oferta para o nosso ministério, mas eu não farei isso. A oferta desta noite irá para o pastor da igreja e a sua esposa pessoalmente. E por falar nisso, vocês não terão desconto de imposto de renda por esta arrecadação. Quero que demonstre reconhecimento pelo dom de Deus, o pastor de vocês. Tiramos a oferta e o culto foi encerrado. Depois, conversei com várias pessoas e o pastor fugiu para o escritório da igreja. Quando descobri que ele havia saído do santuário, também me dirigi para lá. Quando o encontrei, não pude deixar de perceber que seu rosto já não estava mais vermelho. Ele agora estava branco. Eu já sabia que as notícias seriam boas. Sorri e perguntei: de quanto foi a oferta? Ele me disse o valor e eu quase desmaiei. Era mais de 3 vezes a maior oferta que já fora tirada em um domingo pela manhã. Eu sabia que seria bom, mas o que aconteceu foi muito além do que eu poderia imaginar que uma igreja daquele tamanho pudesse fazer. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação do pastor. Com voz animada, ele disse: John, estou lhe enviando uma gravação do culto de domingo. Fui pego de surpresa por seu presente e observei. Ok, ouvirei o que você pregou ontem. Ele respondeu depressa. John, eu não preguei. Durante 2 horas seguidas, os membros de minha congregação subiram ao púlpito espontaneamente e testemunharam sobre os milagres financeiros impressionantes que ocorreram nesta semana em suas casas e em seus negócios. Fiquei maravilhado, mas não surpreso. Eu sabia que Deus faria uma obra estarrecedora, mas não imaginara que fosse tão rápido. 3 anos depois, voltei àquela igreja. Ele já não se reuniu mais em uma loja de rua. Haviam se mudado para uma escola. Isso não é tudo. A igreja não alugou a escola. Eles a compraram. A quantidade de membros aumentou 5 vezes em tamanho. A esposa do pastor pôde deixar seu emprego por ter sido honrada financeiramente. E, como resultado, tanto as famílias quanto os homens e as mulheres de negócio da igreja prosperaram. Não diga que gosta de alguma coisa. Eis algo que nunca falha. Se honrarmos os nossos líderes espirituais financeiramente, a nossa própria vida prosperará. Veja o caso do Dr. David Chu, pastor da maior igreja de Seul, na Coreia do Sul. Ele iniciou a igreja em um depósito de lixo anos atrás. E enquanto eu escrevia este livro, tomei conhecimento por 2 dos membros do seu conselho administrativo que ele agora tem mais de 50 mil milionários em sua congregação. Hospedei-o em algumas ocasiões, jogamos golfe juntos e fui a restaurantes com ele e seus companheiros de viagem. Dr. Chu geralmente vem com diversos homens de negócios e auxiliares que garantem seu bem-estar e o assistem em tudo, inclusive comprando qualquer coisa que ele necessite. Chamou-me a atenção, em especial, o fato de que a equipe não se senta para uma refeição antes que ele esteja sentado primeiro. Eles o honram muitíssimo. Será que a razão pela qual essa igreja, que começou numa área muito pobre da cidade, tem tantos membros ricos, é a honra que eles dedicam ao seu pastor? Tenho um amigo próximo chamado Al Bryce. Ele é pastor nos Estados Unidos e faz parte do conselho de liderança do nosso ministério. Al é um excelente jogador e participou do torneio de golfe amador dos Estados Unidos em 1980. Como o Dr. Chu aprecia jogar golfe, como muitos de seus auxiliares e amigos, ele acabou simpatizando particularmente com Al. Certa ocasião, o Dr. Chu e seus auxiliares estavam nos Estados Unidos e haviam marcado de jogar golfe com Al. Um dos homens que estavam viajando com o pastor sul-coreano saiu do seu carro alugado e retirou seus tacos de golfe. Ele havia acabado de comprar uma sacola de golfe de marca, novinha em folha,
enquanto esteve na Quinta Avenida, em Nova York, e que custara milhares de dólares. Al, para ser gentil, comentou o quanto ela era linda. De repente, para sua surpresa, aquele homem começou a tirar os tacos da sacola recém-adquirida e, uma vez esvaziada, começou a enchê-la com os tacos da sacola de Al. Meu amigo disse com veemência: "Não, pare! O que está fazendo?" O coreano respondeu: "Estou honrando você. Quero lhe dar essa sacola." Al tentou impedi-lo, mas ele não se deixaria convencer a desistir. Meses depois, Al estava na Coreia e mais uma vez se preparava para jogar com o Dr. Chu e seus auxiliares. Ele viu um belo par de sapatos de golfe na loja do clube e comentou: "Uau, que sapatos vistosos!" Um dos homens do Dr. Chu imediatamente tirou os sapatos da prateleira e dirigiu-se à caixa registradora. Al disse: Não preciso de sapatos. Estava apenas comentando o quanto eles eram bonitos." O homem disse: "Não, senhor. Eu o honro. Quero que fique com eles." Ao compartilhar este episódio comigo, Al riu de forma afetuosa e disse: "Aprendi a não dizer que gosto de alguma coisa quando estou perto dos homens do Dr. Chu, porque do contrário, eles a comprarão para mim." Crentes assim andam num alto nível de honra e são abençoados por isso. Uma vida abençoada. Tenho outro amigo, Jack, que já partiu para estar com o Senhor. Ele teve uma vida de muito sucesso e poder. Centenas de milhares de pessoas foram grandemente impactadas por seu ministério. Quando Jack era jovem e estava no início da carreira ministerial, seu pastor também tinha uma igreja muito respeitada nos Estados Unidos. Depois de servi-lo durante anos, Jack foi enviado a outra parte do país para iniciar uma igreja, que em poucos anos atingiu a marca dos 5.000 membros. Ele costumava pregar frequentemente em sua igreja, e adorávamos passar tempo juntos. Lembro-me claramente de que, certo dia, ele estava comentando comigo o quanto amava, valorizava e respeitava seu antigo pastor, a quem se referia como seu pai espiritual. Então Jack disse: "John, toda vez que vejo meu pastor, faço questão de dar a ele um cheque de $1.000. Fiquei impressionado com aquele nível de honra." O comentário de Jack me fez pensar no tamanho da recompensa que estava sobre a vida dele. Os membros de sua igreja o amavam profundamente, tanto que seu funeral durou mais de 4 horas e o espaço onde foi realizado ficou lotado. Mais de 5.000 pessoas estiveram presentes, não apenas membros da igreja, mas também trabalhadores da cidade que não a frequentavam. Muitas pessoas da comunidade tinham respeito por ele. A igreja de Jack o honrava. Eles queriam lhe pagar de forma substancial, mas, por causa de investimentos inteligentes, ele não precisava receber salário da igreja. Então optava por doá-lo novamente ao ministério. Não vi muitos homens que andaram na bênção de Deus da forma como este homem andava. Sua esposa e filhos o amavam apaixonadamente. Ele morava em uma bela casa e tinha muitos amigos. Jack honrava seu pai na fé através das finanças, e isto o colocou na posição de receber uma recompensa muito grande em muitas outras áreas da vida. Em nossas reuniões. Durante as viagens e ministrações em igrejas por todo o mundo, observei que os resultados de nosso trabalho são inteiramente diferentes para aqueles que cuidam da nossa equipe com uma hospitalidade excepcional e aqueles que nos tratam como viajantes comuns. Fui a lugares onde me perguntei por que haviam me convidado. Fomos postos em hotéis decadentes ou naqueles de beira de estrada, onde não há água em garrafas ou aperitivos no quarto, nem serviço de quarto disponível. No gabinete do pastor, não me receberam com calor e gratidão por eu estar ali, mas com uma atitude que dizia: "Espero isto de você." Fui tratado por alguns cuja postura parecia estar comunicando o seguinte: "O que estamos fazendo aqui é importante, e você é privilegiado por poder falar aqui." Nessas ocasiões, quando sou apresentado, as pessoas ficam sentadas e olham para mim com um olhar de desinteresse. Quase posso ouvir o pensamento delas: "Já ouvimos de tudo, o que você tem de tão diferente?" Enquanto estou falando, sinto-me como se estivesse sendo julgado. Saio dessas reuniões me sentindo esgotado. Luto contra resistências espirituais durante todo o tempo, em vez de ser o foco de atrações de corações famintos. Então, o pastor me entrega como oferta um cheque tão pequeno que, se sua igreja recebesse este valor toda semana, eles não poderiam sobreviver.
Fico feliz em dizer que isso não acontece com muita frequência. Lembro-me de um incidente em especial. Fomos chamados, eu e um outro ministro, para falar numa conferência que duraria uma semana inteira. O pastor me informou que eles haviam levantado cerca de $250 mil naquelas reuniões. Fiquei muito feliz por eles. Entretanto, quando me despedi, eles me entregaram um cheque de $600 para o nosso ministério. Aquilo foi apenas uma gorjeta, e não muito boa. Apenas 10% teriam sido 25 mil. O que eu havia recebido então era pouco mais de 2/10 do valor percentual, 0,2%. Aprendi que isso não afeta o nosso ministério, pois Deus sempre nos dá o que precisamos por algum outro meio. Todas as vezes, no passado, em que igrejas nos deram ofertas desse tipo, e acho que realmente não posso descrever aquilo como gorjeta, porque está muito abaixo dos padrões usados para dar gorjetas, recebemos uma enorme oferta via correio na mesma semana, vinda de alguém. Ou, quando visitamos a igreja seguinte, eles nos dão uma oferta maravilhosa. Amo isto, pois é como se Deus dissesse: eu sei. Tenho visto a fidelidade de Deus em nos suprir e jamais perdi o sono por isso. A minha dor é por causa das pessoas que nos deram as migalhas. Elas perderam a oportunidade de receber uma grande recompensa, honrando aquele que Jesus enviou até eles. Por outro lado, estive em reuniões onde, desde o momento da minha recepção no aeroporto até o instante que lá me deixaram novamente, fui recebido com entusiasmo e tratado com extrema gentileza e genuína hospitalidade. Chego ao quarto de hotel e recebo as boas-vindas com uma grande cesta de frutas, bebidas e aperitivos, com os quais poderia me alimentar por uma semana. A igreja anfitriã havia verificado com o nosso escritório quais eram os alimentos que eu apreciava como lanche. Já aconteceu até de eu encontrar presentes esperando por mim em meu quarto de hotel, como uma vela, uma bela caneta, uma camisa ou uma colônia. Eles me colocam nos melhores hotéis da região e certificam-se de que terei direito ao serviço de quarto e às outras amenidades que tornam a vida na estrada mais semelhante à vida em casa. Eles não fazem isso apenas por mim, mas também pelos auxiliares que viajam comigo. Quando subo nos púlpitos, sou cumprimentado pelas pessoas que se colocam de pé e me aplaudem com força. Elas são gratas ao Senhor por enviar um de seus mensageiros e ficam entusiasmadas ante a expectativa de ouvir a palavra de Deus. Elas ouvem a palavra atentamente. Ninguém se mexe ou conversa durante o culto, porque não querem perder um único ponto. Dão boas-vindas à presença de Deus durante o tempo da ministração e, finalmente, se apressam em direção às mesas de materiais para recolher mais informações através dos livros e cursos expostos. Essas igrejas costumam falar com nosso escritório ou comigo durante meses, ou até anos depois, e fazem comentários do tipo: a sua vinda foi um divisor de águas, ou a nossa equipe e a nossa igreja nunca mais foram as mesmas. Foi como se passássemos para outro nível. Às vezes chego a rir interiormente, porque talvez exatamente na semana anterior eu tenha ido a uma igreja que nos tratou como simples viajantes comuns. Ministrei sobre o mesmo tema e visitei-os com o mesmo propósito, mas os resultados foram muito pequenos. Além disso, não foi feito nenhum comentário depois que parti. Essa constatação mostra, mais uma vez, que os resultados nada têm a ver comigo, mas com a forma como sou recebido. Jesus disse: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Como você gostaria que Jesus fosse tratado se ele fosse o pastor de sua igreja, ou se ele visitasse a sua igreja para ministrar em um determinado fim de semana? O fato é que a forma como tratamos aqueles que ele nos envia é exatamente a forma como o trataremos, e é exatamente a forma como tratamos o Pai. Honre ao Senhor. Vamos dar mais uma olhada no princípio da honra. Deus diz: aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2,30. Esta palavra precisa ser gravada em nosso coração. Aqueles que honram a Deus, ele os honrará em retribuição. Diga em voz alta: se eu honrar a Deus, ele me honrará. Repita isso várias vezes. Medite nisso e deixe que esta verdade mergulhe profundamente em seu coração. Honrar a Deus é atrair a honra dele em sua direção.
é uma realidade surpreendente. Vamos levar esta verdade mais adiante. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Somos ensinados a honrar a Deus com os nossos bens. A Bíblia Amplificada diz: honra ao Senhor com o teu capital e a tua provisão de trabalhos justos e com as primícias de toda a tua renda. A versão em inglês contemporâneo diz: honra ao Senhor dando a Ele o teu dinheiro. Esta é uma forma pela qual honramos a Deus, dando a Ele o nosso dinheiro. Minha pergunta é: como podemos dar dinheiro a Ele? Deus não utiliza a nossa moeda. A resposta é simples: dando-o àqueles que Ele nos envia. Se você estudar sobre os dízimos e ofertas atentamente ao longo da Bíblia, descobrirá que eles são entregues com 3 propósitos principais. O primeiro é para suprir os servos constituídos que ministram a nós. E como vimos claramente no decorrer deste capítulo, eles são merecedores de honorários dobrados. Em segundo lugar, para suprir as necessidades dos ministros que realizam o trabalho do ministério. E terceiro, para que eles possam ajudar os pobres e viúvas, os órfãos e os de fora. Gostaria de ressaltar apenas uma das principais passagens das Escrituras que se referem a cada um desses propósitos. O primeiro pode ser visto na palavra de Paulo aos Coríntios: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, versículos 11 e versículo 14. A versão Nova Tradução Viva diz o seguinte: o Senhor deu ordens para que aqueles que pregam o Evangelho sejam sustentados por aqueles que o aceitam. Este princípio também é visto no Antigo Testamento. A herança dos sacerdotes e dos levitas devia vir dos dízimos do povo. Eles não recebiam terras para trabalhar como as demais tribos. O segundo ponto encontra-se nas palavras de Paulo à igreja dos Filipenses. E sabeis também vós, ó Filipenses, que, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, congregação, se associou comigo, nem abriu uma conta de crédito e débito, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante, contribuições para minhas necessidades. Recebi tudo, pagamento integral e muito mais. Estou plenamente suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Estas dádivas são o aroma suave de uma oferta e sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 16 e versículo 18. Podemos ver que as dádivas financeiras deles permitiram que Paulo cumprisse a obra para a qual havia sido chamado. Trocando em miúdos, é necessário dinheiro para se conduzir o ministério público. Em suas próprias palavras, Paulo estava plenamente suprido. Ao dar, os filipenses entraram em parceria com ele na tarefa de alcançar vidas. Quanto ao terceiro ponto, no Antigo Testamento, Deus instruiu que o dízimo deveria ser dado aos levitas, ministros, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. Ver Deuteronômio 26:12. No Novo Testamento, todos os líderes concordaram, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Gálatas 2:10. Os pobres incluiriam os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Dando aos ministros, podemos ajudar aqueles que estão passando necessidades e que talvez jamais encontraremos. Como já foi mencionado, honramos a Deus com as nossas finanças, contribuindo com aqueles que Ele escolheu para o ministério. Então devemos perguntar: quantos hoje desonram a Deus retendo mais do que devem da obra do ministério? Muitos não dizimam, e outros tantos não dão ofertas aos obreiros que semearam verdades espirituais em suas vidas. Eles reclamam por ouvirem ministros pedirem dinheiro e fazem afirmações do tipo: porque eles não podem simplesmente pregar para mim sem falar em ofertas? As coisas não têm ido bem para mim ultimamente. Será esta a razão pela qual eles estão tendo dificuldades? Por não terem colocado a obra de Deus em primeiro lugar? Então, em essência, eles honram mais a si mesmos do que a Deus. Vejam qual é o resultado. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem muito pouco para comer e beber. E não tem roupas para se esquentarem no frio.
Seus salários desaparecem como se vocês pusessem o dinheiro em bolsos furados. Pensem bem nisso, diz o Senhor do Universo. Pensem em como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. Então, subam às montanhas e de lá tragam madeira para reconstruir o meu templo. Eu me alegrarei nele e aparecerei ali em toda a minha glória, diz o Senhor. Vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. Quando trazem esse pouco para casa, eu os faço desaparecer como um leve sopro. O pouco que vocês ajuntam não dura quase nada. Por quê? Porque meu templo continua em ruínas e vocês nem ligam. Só se preocupam com suas belas casas. Ageu capítulo 1, versículos 5 a 9. Poderia estar mais claro? Suponhamos que algumas das pessoas que mais admiramos nas Escrituras tivessem tido a atitude que muitos hoje têm para com os ministros que falam de dinheiro em tempos difíceis. Muitas viúvas morreram nos dias de Elias durante a grande fome. No entanto, uma delas sobreviveu por causa do princípio da honra. Ela e seu filho tinham apenas farinha e azeite o suficiente para fazer uma única refeição. Então ambos morreriam. Entretanto, o profeta lhe disse que fizesse o bolo para ele primeiro. Uau! Como ele teria sido perseguido hoje em dia, tanto pelas igrejas quanto pela mídia. Muitos o criticariam. Como você consegue tirar o que quer que seja de uma pobre mulher que está a ponto de morrer de inanição? Ela que deve vir primeiro. No entanto, a palavra do Senhor instruiu o profeta a dizer à viúva que colocasse Deus em primeiro lugar, alimentando o seu servo. Se ela o honrasse dessa forma, Deus a honraria. Ela obedeceu, e Deus fez o que prometeu. E a sua farinha e seu azeite nunca se esgotaram durante todo o tempo de seca. Ver 1 Reis capítulo 17. Quando retemos os dízimos e as ofertas daqueles que Deus nos envia, só fazemos o mal a nós mesmos porque desonramos ao Senhor. O próprio Deus fala através do profeta. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Se eu tivesse de fazer uma escolha, preferiria roubar um banco do que roubar a Deus. Por quê? Porque temo a Deus mais do que temo o homem. Estou muito feliz por não ter de escolher. Eu nunca iria querer roubar banco mesmo. Entretanto, Deus diz, vós me roubais. Observe que ele não diz, vocês roubaram os meus ministros. Não, roubamos a Deus não dizimando e não dando ofertas aos seus servos, porque reter dos servos que ele nos envia é desonrá-lo. Ouça o que ele diz em seguida, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Na versão da Bíblia Amplificada, podemos observar que o próprio Deus declara que a bênção do dízimo seria tão grande que não haveria espaço suficiente para recebê-la. Basicamente, então, a bênção seria uma provisão ilimitada. Durante anos, ouvi ministros dizerem que Deus abençoaria as nossas finanças e bens a tal ponto que não teríamos espaço suficiente para recebê-las. Gostaria de contestar esta afirmação. Dinheiro é um bem que pode ser guardado. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu poderia guardá-lo. Então, do que Deus está falando quando diz que não podemos guardar as nossas recompensas? A resposta encontra em Provérbios. Honra o Senhor com os teus bens, que são as tuas doações aos ministros ou ofertas para os ministérios, e com as primícias de toda a tua renda, que são os seus dízimos. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Os seus celeiros representam os seus locais de armazenagem. Seriam seus talões de cheques, seus armários, seu tanque de gasolina, sua garagem, etc. Então é verdade, ele abençoa as nossas finanças. Entretanto, qual é a bênção que não teríamos espaço para receber? Encontramos a resposta quando continuamos a leitura. Transbordarão de vinhos os teus lagares. Um lagar é uma espécie de grande tanque usado para espremer as uvas e produzir o vinho. Observe que neste versículo são estes que não podem conter as bênçãos de Deus, pois ele declara que transbordarão.
O que representa o vinho novo? Na Bíblia, o vinho novo representa sempre a presença renovada do Espírito Santo. Deus está dizendo que quando você o honrar, dando aos líderes da igreja, dando às suas igrejas e aos seus ministérios, você receberá o completo galardão do transbordar da sua presença. Esta é a promessa mais admiradora de todas. Por diversas vezes pude testemunhar que os crentes mais generosos em honrar financeiramente seus líderes espirituais são justamente os que são mais abençoados materialmente e têm o suficiente para fazer toda a boa obra que surge à sua frente. Mas a coisa não para por aí. O que também observei é que eles caminham em meio a um transbordar da presença de Deus. Porque isso deveria nos surpreender? Esta é a promessa de Deus. A compreensão desta verdade respondeu à minha pergunta. Porque eu não podia sentir a forte presença de Deus nas reuniões onde a honra era retida, onde o pastor estava vivendo com dificuldades ou onde fui tratado como um simples viajante. As pessoas não eram generosas. Entretanto, quando elas passaram a ser liberais e continuaram nessa prática, a presença de Deus passou a ser muito mais forte em suas igrejas. Se você tomar para si as verdades deste capítulo e ler toda a Bíblia, observará que sempre que o povo de Deus dava abundantemente, os milagres, as libertações, a salvação, a presença de Deus e a prosperidade abundavam. Não podemos comprar as bênçãos de Deus. No entanto, este é um princípio espiritual que Deus entrelaçou à sua graça. Veja o que Paulo diz com relação aos crentes da Macedônia. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 3. Paulo atribuiu a generosidade deles ao resultado direto da graça de Deus. A graça de Deus deu a eles a capacidade de irem além do que podiam. Assim como não podemos comprar a graça, também não podemos comprar o favor, mas certamente podemos nos posicionar para recebê-lo. Dando dupla honra àqueles que trazem até nós a palavra de Deus, nos posicionamos para sermos honrados por Deus. Incluída nesta honra está a graça e o favor. Esta é uma lei espiritual.